Nicolas Ferreira é humilhado perante todo o Brasil. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, sobre a situação do Nicolas Ferreira, que fica praticamente de joelhos perante todo o Brasil. Essa que é a realidade. Eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Nicolas Ferreira sendo humilhado aí pela Erika Hilton e, de certo modo, sendo desmascarado perante todo o Brasil, sendo, de certo modo, constrangido. E vamos falar também, né, será que realmente, né, a Erika Hilton conseguiu todas as assinaturas possíveis? E, além disso, vamos mencionar também, né, se quantas, como é que eu posso mencionar? Quantas vezes esse projeto vai ter, de certo modo, passado na Câmara dos Deputados e também lá no Senado. Então, a gente vai falar também sobre alguns riscos, de certo modo, e vamos comentar aí de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática. Já mencionei aqui quem sou eu, e já aproveita e já deixa um like, que é de graça, e você também recebe os próximos vídeos. E são assuntos extremamente relevantes, isso que a gente vai falar aqui hoje, isso porque, de certo modo, engloba, né, e atinge a vida do trabalhador brasileiro, tanto o trabalhador de direita, tanto o trabalhador de esquerda, atinge todo mundo. E aqui é algo muito importante que aconteceu, pelo menos tem acontecido aí, a gente vai comentar um pouco mais, em especial porque essa matéria está bombando aí nas redes sociais e, de certo modo, acabou abalando o Nicolas Ferreira. Erika Hilton, que, de certo modo, para muita gente aí não tem aquele gabarito da extrema direita, né? E ainda bem que, graças a Deus, que ela não tem, tá literalmente arrebentando aí o Nicolas Ferreira e Companhia Limitada. A Erika Hilton, né, encabeçada aí com alguns outros parlamentares, está literalmente triturando a extrema direita. E o Nicolas Ferreira, de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, para que você possa compreender, ele conseguiu unir a direita, ou pelo menos uma parte da direita, e também unir a esquerda. Ou seja, ele conseguiu unir o trabalhador. Como? Bem, presta atenção aqui nessa matéria, né, de certo modo, do Globo. Após a proposta de emenda à Constituição, ou seja, né, uma PEC que propõe um fim da escala 6x1, ter ganhado fôlego nas redes sociais, os deputados federais cederam à pressão e o número mínimo de assinatura foi atingido, tá? Ou seja, qualquer projeto, assim, de uma maneira rápida, para que você consiga entender, precisa de um número de deputados para poder, consequentemente, né, ser votada e, principalmente, ser aprovada. Nós sabemos que tem mais de 500 deputados e exige aí, ou pelo menos, uma proposta de emenda à Constituição, que é algo muito sério. Não dá para ficar fazendo emenda na Constituição todos os dias. Então, era preciso de um número significativo de deputados, né, para poder assinar. O Nicolas Ferreira estava contando com tudo isso. Ele estava falando assim, só tem 71 deputados, precisa de mais de 170 e não vão conseguir. E aí a Erika Hilton e, de certo modo, uma parte da população brasileira, ciente dos perigos que estavam assolando o povo brasileiro, literalmente partiu para cima, tá? Aqui falando aqui um pouco mais, a gente já fala sobre, né, como é que vai desenrolar tudo isso. O marco representa que a proposta apresentada pela deputada Erika Hilton, do PSOL, irá tramitar, né? Por se tratar de um projeto de emenda constitucional, é preciso aí de praticamente um terço, ou seja, 33% dos deputados, 171 parlamentares. O Nicolas Ferreira estava, de certo modo, ensandecido. O Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, toda essa galera aí, eles estavam falando assim, só tem 70 deputados, os caras não vão conseguir. O trabalhador brasileiro, de certo modo, vai se dar mal mais uma vez. Só que o Nicolas Ferreira e, de certo modo, uma grande parte desses deputados aí, eles caíram do cavalo, porque a casa caiu literalmente, tá? Então, como eu já havia mencionado para você, 171 deputados, né, precisa, de certo modo, assinar esse projeto para ser votado. Precisa de um número mínimo. O pessoal fala de quórum, mas não vai dar aqui para me explicar agora para você. Uma galera aí, de certo modo, de partido de esquerda, centro-esquerda, como PSOL, PCdoB, PT e partido do PSB, acabaram votando. Fernando Rodolfo, né, também do PL, de Jair Bolsonaro, votou, de certo modo, para que houvesse aí, que votasse essa proposta. Ou seja, já está ganho? Claro que não, mas já tem uma quantidade de assinatura. E existe a capacidade, ou pelo menos aí a possibilidade disso, de certo modo, né, ser cancelado, jogar para o ano que vem. Eu vou comentar mais à frente para você acompanhar, tá? Na proposição aí protocolada no Congresso no dia 1º de maio, do Dia Trabalhador, dia esse que o Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, esse pessoal detesta,
né? A parlamentar Érica Hilton defende que o país adote a jornada de trabalho, né? E prevê mudanças no número de horas, ou seja, né? Que o cara tenha uma qualidade de vida para poder aproveitar com a família, com os filhos, enfim. Coisa essa que parece que o Nicolas Ferreira e Companhia Limitada diziam que era a favor da família, mas pelo visto não é. Ele quer que o trabalhador passe 7 dias lá durante a semana. Só que foi ironizado não pela Érica Hilton. Aconteceu uma reviravolta aqui na situação do Nicolas Ferreira. Mas, enfim, tá? Hoje a carga horária do trabalhador está estabelecida. Isso aqui é um algo também muito importante. Por que é que você trabalha só 8 horas? Porque se dependesse do Nicolas Ferreira, você ia trabalhar aí 16 horas por dia, 7 horas por semana, tá? Ia trabalhar a exaustão. E lembrando, isso aconteceu lá no passado, tá? Não dá para mim comentar aqui, mas enfim, a galera de extrema-direita votava literalmente a favor, né, dessa situação. As pessoas trabalhavam em minas de carvões aí 16 horas por dia. E como é que isso foi reduzido? É que a gente volta de novo aqui na situação do Brasil. Foi reduzido porque uma galera, né, a favor do trabalhador falou que isso era inaceitável. E aí foi reduzindo e hoje chegou a 8 horas, tá? Mas só isso, ele deve estar falando para mim, só isso, Cláudio? Não. É na Constituição brasileira, né? A lei máxima, a Carta Magna do Brasil, ela dá essa autonomia. Aonde, né? Que aqui o Nicolas Ferreira ele desconhece, tá? No artigo 7º da Constituição, assegura ao trabalhador um expediente não superior a 8 horas diárias. O texto inicial do projeto de emenda constitucional sugere que o limite caia para 36 horas, assim como no Canadá, Finlândia, dentre outros países. Só que o Nicolas Ferreira, ele está ensandecido, tá? Ele trabalha, se é que assim podemos dizer que trabalha 3 por 4, né? 3 dias de folga, 4 dias, ele não quer que, de certo modo, o trabalhador, né, tem até deixa eu pegar aqui, tem até um trecho de uma influenciadora que fala assim, o cara que trabalha 3 dias por semana, ele não quer que o trabalhador tenha né, ele quer que o trabalhador trabalhe 6, né, literalmente o trabalhador, porque se depender dele, não. Eu vou pegar aqui o texto e já vou falar um pouco mais sobre essa situação, que é extremamente complicada para o povo brasileiro, para o trabalhador, para aquele que, né, ganha a sua vida aí honestamente, tá? Aproveite e já deixa um like, eu vou comentar também sobre a possibilidade disso ser barrado. O tema foi abraçado aqui, voltando sobre a Folha de São Paulo, ele fala assim, sobre o Globo, né? Ele fala assim, o tema foi abraçado por usuários, né, da internet que se identificam como progressistas nas redes sociais, não só os progressistas, mas o trabalhador de modo geral, né, ganhando uma projeção digital. A influenciadora Nath Finanças foi uma das que comentou a proposta, né? Ela publicou um meme com a imagem de deputados federais e os dizeres: trabalhamos 3 dias e folgamos 4 e somos contra o projeto de emenda constitucional, né, o projeto de emenda à Constituição, pelo fim da escala 6x1. Assim fica fácil, completou. Então tá aqui uma grande parte dessa galera aí que literalmente mostrou quem realmente são e qual é o objetivo, qual é o escopo deles. O escopo deles é, de certo modo, né, complicar muito a vida do trabalhador brasileiro, dificultar. Ainda bem que temos pessoas como Érica Hilton e outros deputados que estão aí preocupados com o povo brasileiro, mas não se iludam, tá? Uma grande parte desses deputados aí, eles estão pensando na próxima eleição, porque eles sabem que se votar contra essa PEC aí, de certo modo, vão ter uma péssima repercussão. E até mesmo o campo da extrema-direita não vai suportar, porque tem trabalhador lá, gente que trabalha 6x1, até mais, né? Tem gente que trabalha aí, ao invés de 6x1, ele trabalha 12 por 1. Essa que é a realidade, de emenda aí. Então, a galera não gostou, o Nicolas Ferreira se deu mal, essa que é a realidade. Agora, vai ser votado, né, esse projeto de emenda à Constituição. Como é uma emenda à Constituição, tem que ser votado 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado e, consequentemente, a sanção né, a assinatura aí do presidente da República, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. A princípio, o trabalhador ganhou, agora, de certo modo, tem que ficar ligado em tudo isso, porque se não continuar a pressão, você pode ter certeza que eles vão, de certo modo, né, não ter a quantidade de votos suficiente em uma dessas casas aí, e aí só complica mais a situação e joga para o outro ano. Agora, uma das coisas que me mostrou, assim, que me fez ficar extremamente feliz, né, foi a situação aqui do Nicolas Ferreira, porque literalmente ele mostra, né, com todas as garras, essa que é a realidade, que ele não gosta do trabalhador, que ele não gosta do povo brasileiro. Isso realmente é sensacional, pelo menos é o meu modo de ver, porque ele literalmente está mostrando quem ele é. E os deputados que não votarem a favor do trabalhador,
esses literalmente não merecem o meu voto e não merecem o seu voto. Eu peço que você analise aí, tem um número gigantesco aí de mais de 190 assinaturas, já conseguiu, o projeto vai ser votado. Agora, é importante você ficar de olho nisso, porque o cara que está votando contra o trabalhador não tem condições de estar lá, porque ele está lá para defender o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro. E ele está votando contra o seu povo, alguma coisa está errada. Então comece a pensar. Aí você fala assim, pô, Cláudio, o negócio é o seguinte, eu sou da extrema direita, né? Eu sou da direita, tá, mas e daí? Você não é trabalhador? É algo assim que realmente há de se pensar, beleza? Então começa a pensar sobre isso. Isso não é sobre A, sobre B, sobre Lula, sobre qualquer um outro, mas sim é sobre o trabalhador brasileiro, sobre a saúde mental, a qualidade de vida e dentre outras situações, tá? Então é extremamente importante, gente. Se liga em toda essa situação aí. Valeu, um abraço. E ó, Nicolas Ferreira, você não vai conseguir enganar o pessoal por muito tempo, tá? Sua máscara está caindo.